Capítulo 4. A casa parecia exatamente a mesma do lado de fora, ou quase a mesma. Em torno da porta de entrada da senhorita Spink e da senhorita Forbes haviam lâmpadas azuis e vermelhas que piscavam, soletrando palavras. As palavras acendiam e apagavam, e davam voltas ao redor da porta. Impressionante! Seguido de um teatral. E aí, glorioso. Era um dia ensolarado, frio, igualzinho ao dia anterior. Coraline ouviu um barulho discreto atrás de si. Ela se virou. Um gatão preto se encostava em cima do muro próximo a ela, idêntico ao gatão preto que tinha visto no terreno de casa. Boa tarde, cumprimentou o gato. Sua voz parecia com a que Caroline ouvia dentro de sua cabeça, a voz que usava para pensar em palavras, mas era a voz de um homem e não a voz de uma menina. Olá, disse Coraline. Eu vi um gatão preto, igual a você no jardim da minha casa. Você deve ser um outro gato. O gato balançou a cabeça. Não, falou ele. Eu não sou o outro. Eu sou eu. Ele inclinou a cabeça para o lado. Seus olhos verdes brilhavam. Vocês, pessoas, são muito dispersas. Gatos, por outro lado, andam sempre juntos. Se é que me entende. Acho que sim. Mas se você é o mesmo gato que eu vi no jardim, como pode falar? Os gatos não têm ombros como as pessoas têm, mas mesmo assim o gato deu de ombros, num movimento muito sutil que começou na ponta de seu rabo e terminou no levantar de bigodes. Eu sei falar. Lá em casa, os gatos não falam. Não? Perguntou o gato. Não, respondeu Coraline. O gato pulou delicadamente do muro para o gramado, aproximando-se de Coraline. Ele a encarou. Bem, a especialista aqui é você, afirmou o gato indiferente. Além do mais, o que eu sei sobre as coisas? Sou apenas um gato. E foi embora, cabeça e rabo erguidos com orgulho. Volte, pediu Coraline. Por favor, perdão. Desculpa mesmo. O gato parou, sentou-se e pensativamente começou a se lamber, aparentemente alheio à existência de Coraline. Sabe, acho que nós poderíamos ser amigos, sugeriu Coraline. Nós poderíamos ser tipos raros de uma raça exótica de elefantes africanos dançarinos. Mas não somos. Pelo menos, concluiu felinamente depois de disparar um breve olhar para Coraline. Eu não sou. Coraline soltou um suspiro. Qual é o seu nome? Quis saber a menina. Eu me chamo Coraline. O gato bocejou bem devagar, criterioso, revelando aos poucos uma boca e uma língua surpreendentemente rosada. Gatos não têm nomes, disse ele. Não? Não. Vocês, pessoas, têm nomes. É porque vocês não sabem quem são. Nós sabemos quem somos. Então, não precisamos de nomes. O gato tinha um egocentrismo irritante, concluiu Coraline, como se ele fosse, de acordo com a própria opinião, a única coisa no mundo que pudesse ter alguma importância. Por um lado, ela queria responder com grosseria. Por outro, queria ser educada e reverente. O respeito falou mais alto. Por favor, me diga que lugar é esse? O gato olhou de relance. É aqui, respondeu o gato. Isso eu sei. Mas como você chegou aqui? Da mesma forma que você,
andando, assim. Coraline observou o gato andando vagarosamente pelo gramado. Passou através de uma árvore, mas não saiu do outro lado. Coraline olhou através da árvore. O gato tinha desaparecido. Ela caminhou em direção à casa. Outro barulho discreto se manifestou atrás dela. Era o gato. A propósito, continuou o gato, foi muito sensato da sua parte trazer proteção. Se eu fosse você, confiaria nisso. Proteção? Isso mesmo, disse o gato. De todo modo, ele fez uma pausa e olhou com muita atenção para algo invisível. Então, se agachou e se movimentou lentamente, dando de 2 a 3 passos. Parecia perseguir um rato invisível. Abruptamente, torceu o rabo e disparou pelo bosque, e desapareceu por entre as árvores. Coraline se perguntou o que o gato quis dizer com aquilo. Também se perguntou se todos os gatos de onde vinham sabia falar, mas preferia não fazê-lo, ou se só conseguiam falar quando estavam naquele mundo, seja lá o que fosse aquele mundo. Ela desceu os degraus que levavam à porta de entrada da senhorita Spink e da senhorita Forbes. As luzes azuis e vermelhas acendiam e apagavam. A porta estava entreaberta. Ela bateu de leve, mas a porta não se abriu completamente. Coraline entrou num cômodo escuro, com cheiro de poeira e veludo. A porta se fechou atrás dela. O lugar ficou no breu. Coraline avançou para uma pequena antessala. Seu rosto encostou em alguma coisa macia. Era um tecido. Ela esticou a mão e empurrou o tecido que se abriu. Um pouco desnorteada, Coraline chegou do outro lado das cortinas de veludo e encontrou um teatro mal iluminado. Lá longe, do outro lado da sala, havia um palco alto de madeira, vazio e abandonado. A luz escassa de um refletor o iluminava do alto. Poltronas estavam dispostas entre Coraline e o palco. Fileiras e mais fileiras de poltronas. Ela ouviu um barulho de uma coisa se arrastando. Então, uma luz veio em sua direção, balançando de um lado para o outro. Quando a luz se aproximou, ela notou que saía de uma lanterna que estava dentro da boca de um enorme cachorro escocês preto, o focinho acinzentado pelo tempo. Olá, cumprimentou Coraline. O cachorro colocou a lanterna no chão e olhou com ela com impaciência. Certo, preciso ver seu ingresso, disse ele grosseiro. Ingresso? Foi o que eu falei, ingresso. Não tem o dia todo. Sem ingresso, você não assiste ao espetáculo. Eu não tenho ingresso, admitiu Coraline sem graça. Ah, mais uma, disse ele taciturno. Chegam aqui e entram na maior cara de pau. Ingresso? Ai, eu não tenho, perdi. Ele balançou a cabeça e depois desencanou. Ok, é por aqui. O cachorro abocanhou a lanterna e sumiu na escuridão. Coraline o seguiu. Ele parou quando chegou à boca do palco e iluminou uma poltrona vazia. Coraline se sentou e o cachorro deu fora. Conforme os seus olhos se acostumavam com a escuridão, ela percebeu que as outras poltronas estavam ocupadas, só por cachorros. Um chiado repentino saiu de trás do palco. Coraline julgou ser o som de um velho disco arranhado na vitrola. O chiado se transformou em sopros de trompete e as senhoritas Spink e Forbes subiram no palco. A senhorita Spink estava pedalando um monociclo e fazendo malabarismo. A senhorita Forbes dava pulinhos atrás dela, segurando uma cesta de flores. Ela salpicava o palco de pétalas enquanto caminhava. Chegaram juntas à frente do palco. A senhorita Spink
deu um pulo ligeiro do monociclo e ambas fizeram uma reverência de agradecimento. Todos os cachorros abanavam seus rabos e latiam entusiasmado. Coraline aplaudiu educadamente. Em seguida, elas desabotoaram e abriram seus casacos grossos e felpudos. Mas não foram apenas os casacos que elas abriram. Seus rostos também se abriram, como conchas vazias. De dentro de seus velhos, rechonchudos e vazios corpos, saíram duas jovens mulheres. Elas eram magras, pálidas, muito bonitas e tinham olhos de botões negros. A nova senhorita Spink trajava uma meia calça verde e botas marrons de cano alto. A nova senhorita Forbes usava um vestido branco e seus longos cabelos loiros estavam adornados com flores. Coraline se agarrou à poltrona. A senhorita Spink saiu do palco e, em seguida, o sopro dos trompetes virou um rugido à medida que a agulha do gramofone cravava seu percurso no disco de vinil e era removida. Essa é a minha cena favorita, cochichou um cachorrinho da poltrona próxima. A outra senhorita Forbes sacou uma faca de uma caixa no canto do palco. É um punhal que enxergo com seu cabo voltado para mim? Perguntou ela. Sim! Gritaram todos os cachorros. É um punhal! A senhorita Forbes fez uma saudação e todos os cachorros aplaudiram novamente. Coraline não se esforçou dessa vez. A senhorita Spink voltou ao palco. Ela deu um tapa na coxa e todos os cachorros latiram. E agora? Disse a senhorita Spink. Miriam e eu temos o orgulho de apresentar um novo e emocionante adendo a essa exibição teatral. Vejo um voluntário na plateia. O cachorrinho, sentado próximo a Coraline, deu uma cutucada nela com a pata dianteira. É você! Sibilou. Coraline se levantou e subiu a escada de madeira que levava ao palco. Vamos dar uma salva de palmas para essa jovem voluntária, pediu a senhorita Spink. Os cachorros latiram, grunhiram e abanaram os rabos nas poltronas de veludo. E então, Coraline, disse a senhorita Spink, qual é o seu nome? Coraline, respondeu a menina. Não nos conhecemos, certo? Coraline olhou para a jovem e magra, de olhos negros abotoados, e balançou a cabeça. Agora fique em pé aqui, pediu a senhorita Spink. Ela conduziu Coraline a uma tauba ao lado do palco e colocou um balão no topo de sua cabeça. A senhorita Spink vendou os olhos abotoados da senhorita Forbes com um cachecol preto e colocou a faca em sua mão. Então, ela girou a senhorita Spink de um lado para o outro 3 ou 4 vezes e posicionou na direção de Coraline, que segurou a respiração e cerrou os punhos. A senhorita Forbes jogou a faca no balão. O balão explodiu e a faca ficou cravada na tábua, vibrando em seu eixo, logo acima da cabeça de Coraline. Os cachorros foram ao delírio. A senhorita Spink presenteou Coraline com uma caixinha de chocolate, em cumprimento pelo seu espírito esportivo. E Coraline voltou para sua poltrona. Você arrasou, disse o cachorrinho. Obrigada, disse Coraline. A senhorita Forbes e a senhorita Spink começaram a fazer malabarismo com enormes clavas de madeira. Coraline abriu a caixa de chocolate. Salivando, o cachorro a encarou. Você quer? Perguntou ao cachorrinho. Sim, por favor, sussurrou ele. Mas não quero os que têm caramelo. Eles me fazem babar. Achei que chocolate não fizesse bem para os cachorros, comentou ela, lembrando de algo que a senhorita Forbes disse uma vez. Talvez seja assim lá de onde você vem, sussurrou o cachorrinho. Aqui nós comemos isso. Coraline não conseguia identificar os chocolates no escuro.
Ela deu uma mordidinha em um deles, mas era de coco. Coraline não gostava de coco, então ela deu para o cachorro. Obrigada, disse o cão. De nada. A senhorita Forbes e a senhorita Spink estavam encenando. A senhorita Forbes estava sentada em uma escada portátil e a senhorita Spink estava de pé no primeiro degrau. O que há no nome? Perguntou a senhorita Forbes. O que chamamos de rosa teria o mesmo cheiro com outro nome? Você tem mais chocolates? Quis saber o cão. Coraline lhe deu outro. Não sei como lhe dizer quem sou, disse a senhorita Spink para a senhorita Forbes. Essa cena já vai acabar, sussurrou outro cão. E aí começam as danças folclóricas. Quanto tempo dura? Perguntou Coraline. Essa apresentação. É contínua, respondeu o cão. Dura para todo sempre. Toma, respondeu Coraline. Pode ficar com os chocolates. Obrigada, agradeceu o cão. Coraline se levantou. Até breve, disse ele. Tchau, respondeu Coraline. Ela saiu do teatro e voltou para o jardim. Ficou piscando para se acostumar com a luz do dia. Os seus outros pais a esperavam ali, lado a lado. Estavam sorrindo. Você se divertiu? Perguntou a outra mãe. Foi interessante, contou Coraline. Os três voltaram junto para a outra casa de Coraline. A outra mãe de Coraline afagava seus cabelos com os dedos longos. A menina balançou a cabeça. Não faça isso, pediu Coraline. A outra mãe retirou a mão. Então, começou outro pai. Você gostou daqui? Acho que sim, respondeu Coraline. É muito mais legal do que lá em casa. Eles entraram. Fico feliz que tenha gostado, disse a outra mãe, porque nos agrada pensar que aqui é a sua casa. Você pode ficar todo o sempre, se quiser. Respondeu Coraline. A menina enfiou a mão no bolso e pensou a respeito. A mão esbarrou na pedra que as verdadeiras senhorita Spink e a senhorita Forbes havia lhe dado um dia antes. A pedra com um buraco no meio. Se quiser ficar, continuou o outro pai, vamos precisar fazer umas coisinhas para garantir sua estadia para todo sempre. Eles entraram na cozinha. Sobre a mesa havia um cartel de algodão em um prato de porcelana, uma agulha comprida de prata e logo ao lado 2 grandes botões pretos. Acho melhor não, falou Coraline. Ah, mas nós queremos tanto, disse a outra mãe. Nós queremos muito que fique. É só um detalhezinho. Não vai doer, garantiu o outro pai. Coraline sabia que toda vez que os adultos diziam que alguma coisa não ia doer, quase sempre doía. Ela balançou a cabeça. Animada, a outra mãe sorriu. Seu cabelo flutuava como plantas no fundo do mar. Nós só queremos o que for melhor para você, afirmou a outra mãe. Ela pôs a mão no ombro de Coraline. A menina recuou. Estou indo embora, avisou Coraline. Ela colocou as mãos nos bolsos. Seus dedos apertaram a pedra com um buraco no meio. A mão da outra mãe escapuliu do ombro de Coraline como uma aranha assustada. Se é isso que deseja, ela falou conformada. É sim, disse Coraline. Nós nos veremos em breve, falou o outro pai. Quando você voltar. Uhum, murmurou Coraline novamente. Ficaremos bem juntinhos, como uma família feliz, completou a outra mãe, para todo sempre. Coraline se afastou. Ela se virou, apressando-se em direção à sala de visitas, e abriu a porta que ficava no canto do cômodo.
Não havia mais a parede de tijolos, apenas escuridão. Uma escuridão subterrânea, profunda, com um negrume da noite, onde as coisas poderiam se mover. Coraline hesitou, deu um passo para trás. A outra mãe e o outro pai estavam indo em sua direção, de mãos dadas. Eles a fitaram com seus olhos negros abotoados. Ou talvez ela só achasse que eles estavam olhando para ela. Não dava para saber. A outra mãe estendeu a mão e seu dedo branco fez um gesto sutil, chamando por Coraline. Volte logo, pediu ela, com os lábios pálidos e boquiabertos, quase sussurrando. Coraline suspirou fundo e mergulhou na escuridão, onde vozes estranhas cochichavam e ventos distantes uivavam. Ela tinha quase certeza que havia algo no breu atrás dela, alguma coisa muito velha e muito lenta. Seu coração disparou, batia com tanta força e tão alto que ela temeu que podia explodir em seu peito. Ela fechou os olhos em meio à escuridão. Por fim, esbarrou em algo e, perplexa, abriu os olhos. Ela tinha esbarrado em uma poltrona na sala de visitas de seu apartamento. A porta agora estava lacrada, com duros tijolos vermelhos. Ela estava em casa. Capítulo 5. Coraline trancou a porta da sala de visita com a chave preta e fria. Foi até a cozinha e subiu numa das cadeiras para pendurar um molho de chaves de volta no batente da porta. Tentou 4 ou 5 vezes antes de aceitar que não era alto bastante, deixando-as no balcão próximo à porta. Sua mãe ainda não tinha voltado das compras. Coraline pegou uma fatia de pão no congelador, fez uma torrada e passou nela geleia e passas de amendoim. Depois, comeu a torrada e bebeu um copo de água. Ela esperou os pais chegarem. Quando começou a escurecer, Coraline assou uma pizza congelada no micro-ondas. Depois, assistiu à televisão. Ela se perguntava por que os adultos se davam o direito de assistir os melhores programas, aquele cheio de gritos e correrias. Então, começou a bocejar, colocou o pijama, escovou os dentes e foi se deitar. Na manhã seguinte, foi ao quarto dos pais, mas a cama deles continuava intacta e eles não estavam em casa. Assim, Coraline comeu macarrão instantâneo de café da manhã. No almoço, comeu uma barra gigante de chocolate meio amargo e uma maçã. A maçã estava amarelada e meia murcha, mas o gosto era doce e bom. Na hora do chá, foi visitar a senhorita Spink e a senhorita Forbes. Comeu 3 biscoitos, tomou um copo de limonada e uma xícara de chá aguado. A limonada estava muito peculiar. Não tinha gosto de limão. Tinha um gosto meio industrializado e sua coloração era de um verde radiante. Coraline adorou. Quem dera tivesse aquilo na despensa de casa. Como estão seus amáveis pais? Perguntou a senhorita Spink. Sumidos, respondeu Coraline. Não apareceram em casa desde ontem. Estou sozinha. Acho que virei órfã. Fale para sua mãe que encontramos aqueles recortes de jornais sobre a Glavon em Paris, que havíamos comentado com ela. Ela pareceu muito interessada quando a Miriam comentou. Ela desapareceu sob circunstâncias misteriosas, disse Coraline. Acho que meu pai também. Caroline, meu bem, amanhã vamos passar o dia todo fora, avisou a senhorita Forbes. E vamos pernoitar na casa da sobrinha de April. Elas mostraram para Coraline um álbum de fotos da sobrinha da senhorita Spink. E depois a menina voltou para casa. Ela abriu seu cofrinho e foi ao mercado. Comprou 2 garrafonas de limonada, um bolo de chocolate, 1 quilo de maçã e comeu isso no jantar. Então, Coraline escovou os dentes e foi ao escritório do pai. Ligou o computador e escreveu uma história. A história de Coraline. Era uma vez uma garota que se chamava Maçã. Ela dançava muito,
Ela dançou e dançou, até seus pés virarem salsichas. Fim. Ela imprimiu a história e desligou o computador. Depois, desenhou uma garotinha dançando embaixo das letras impressas. Preparou um banho de banheira com muita espuma, que transbordou da banheira e inundou o chão. Ela se secou, secou o chão o melhor que pôde e foi se deitar. Coraline acordou no meio da noite. Foi para o quarto dos pais, mas a cama estava arrumada e vazia. O verde fluorescente do relógio digital brilhava e anunciava 3:12 da madrugada. Completamente sozinha, no meio da noite, Coraline começou a chorar, e nenhum outro som era ouvido no apartamento vazio. Ela subiu na cama dos seus pais e, depois de um tempo, voltou a dormir. Coraline foi acordada por patas geladas em seu rosto. Ela abriu os olhos. Olhões verdes a encaravam. Era o gato. Olá, disse Caroline. Como entrou aqui? O gato não disse nada. E Coraline se levantou da cama. Ela vestia uma camiseta longa e calças de pijama. Você tem algo para me contar? O gato bocejou, e isso fez seus olhos verdes se acenderem. Você sabe onde a mamãe e o papai estão? O gato piscou. Isso é um sim? O gato piscou de novo. Coraline entendeu que era um sim. Você vai me levar até eles? O gato encarou Coraline e saiu do quarto. Ela o seguiu. O felino andou pelo corredor e parou no final dele, onde havia um espelho de corpo inteiro pendurado. Durante muito tempo, esse espelho ficou na parte de dentro do guarda-roupa, mas já estava do lado de fora quando eles se mudaram. Embora a mãe de Coraline tenha mencionado algumas vezes sobre trocá-lo por um mais novo, ela nunca o fez. Coraline acendeu a luz. Conforme esperado, o espelho revelou o corredor atrás dela, e na imagem refletida estava seus pais. Pareciam tristes e sozinhos, com dificuldade até para ficar em pé. Abraçados, acenaram lentamente para a filha, as mãos desanimadas. No espelho, olhavam fixamente para Coraline. O pai abriu a boca e disse alguma coisa, mas a menina não conseguiu ouvir. A mãe baforou no vidro do espelho e, rapidamente, antes que o embaçado sumisse, ela escreveu com a ponta dos dedos: Socorro. A palavra começou a desaparecer, assim como os pais dela. Agora no espelho só havia o corredor, Coraline e o gato. Onde eles estão? Perguntou a menina ao felino. O gato não respondeu, mas Coraline imaginou sua voz, seca como um inseto morto no parapeito da janela, no inverno, dizendo: Ora, onde você acha que eles estão? Eles não vão voltar, né? Perguntou Coraline. Não com seus próprios meios. O gato piscou para ela. Coraline entendeu como um sim. Certo. Então, acho que só há uma coisa a ser feita. Ela foi até o escritório do pai e abriu a lista telefônica e ligou para a delegacia do bairro. Delegacia de polícia? Atendeu uma voz masculina rouca. Olá, disse ela. Meu nome é Coralina Jones. Já passou da hora de estar na cama, não é, mocinha? Disse o policial. Talvez, respondeu Coraline, que não estava para brincadeira. Estou ligando para denunciar um crime. E que tipo de crime seria? Sequestro. Meus pais foram raptados para o outro lado do espelho no nosso corredor. E você sabe quem os raptou? Perguntou o policial. Coraline conseguia ouvir a risada na voz dele. Ela tentou ao máximo soar como uma adulta, para ser levada a sério. Acho que estão sob as garras da minha outra mãe. Ela talvez queira prendê-los para costurar seus olhos com botões pretos. Ou talvez queira usá-los para me atrair de volta para lá. Não tenho certeza. Ah, sim. Aqueles dedos demoníacos e suas abomináveis garras, não é? Disse ele. Sabe qual é a minha sugestão, senhorita Jones? Não, respondeu Coraline. Qual é? Peça para sua mãe fazer uma canecona de chocolate quente para você
e depois te dá um abraço bem apertado. Não há nada melhor do que chocolate quente e abraços para espantar os pesadelos. E se ela reclamar por ter sido acordado no meio da noite, diga que foram ordens do policial. Ele tinha uma voz grave e reconfortante, mas Coraline não se tranquilizou. Quando eu encontrá-la, vou dizer isso a ela, afirmou Coraline, e desligou o telefone. O gato preto, que estava sentado no chão, lambeu o próprio pelo durante toda a conversa. Levantou-se, indicando o caminho para o corredor. Coraline voltou para o quarto, vestiu seu roupão azul e calçou os chinelos. Ela procurou uma lanterna debaixo da pia e encontrou uma, mas as pilhas estavam fracas havia muito tempo e mal reluziam, emitindo uma luz cor de palha. Ela deixou a lanterna de lado e achou velas brancas em uma caixa de primeiros socorros. Colocou uma delas no castiçal, depois uma maçã em cada bolso. Pegou o molho de chaves e de lá tirou a velha chave preta. Então se encaminhou para a sala de visitas e olhou para a porta. Ela teve a sensação de que a porta a observava e achou isso uma bobagem, mesmo sabendo, inconscientemente, que era verdade. Voltou para o quarto e vasculhou o bolso da calça jeans. Lá encontrou a pedra com um buraco no meio e guardou-a no bolso do roupão. Depois, Coraline acendeu o pavio da vela com um fósforo e observou crepitar e se acender. Pegou a chave preta. Ela estava fria. Colocou a chave na fechadura da porta, mas não a girou. Quando eu era criança, disse para o gato, quando morávamos na nossa antiga casa, há muito, muito tempo, meu pai me levou para passear num terreno baldio que ficava entre a nossa casa e as lojas do bairro. Não era o melhor lugar para se fazer um passeio. Lá ficava todas as coisas que as pessoas jogavam fora. Fogões velhos, louças quebradas, bonecas sem braços nem pernas, latas vazias e garrafas despedaçadas. Papai e mamãe me fizeram prometer que eu não voltaria lá para desbravar sozinha, porque havia muitas coisas cortantes e tétano e etc. Mas continuei dizendo que queria desbravar o lugar. Então, um dia, meu pai colocou suas botas marrons e suas luvas. Eu calcei minhas botas, vesti minha calça jeans e botei meu suéter e fomos dar uma volta. Acho que caminhamos durante uns 20 minutos. Descemos a colina até o pé de um barranco, onde havia um córrego. De repente, meu pai disse: Fuja, Coraline, para o topo da colina, agora! Ele disse com firmeza, com urgência, e foi o que eu fiz. Subi a colina correndo. Alguma coisa me feriu no braço enquanto eu corria, mas continuei correndo. Quando estava chegando no topo da colina, ouvi alguém subindo, correndo atrás de mim. Era meu pai, disparado como um rinoceronte. Quando ele me alcançou, me pegou pelos braços e me ergueu lá em cima. Ofegante e com o coração palpitando, nós fizemos uma parada e olhamos para o barranco lá embaixo. O ar se encheu de vida com vespas amarelas. Acho que no caminho pisamos num vespeiro de um tronco apodrecido. Enquanto eu corria, colina acima, meu pai parou para ser picado, para me dar tempo de fugir. Seus óculos caíram quando ele começou a correr. Eu só levei aquela picadinha no braço. Meu pai levou 39 picadas no corpo todo. Nós contamos depois do banho. O gato preto começou a lamber o próprio rosto e o bigode de um jeito que expressava crescente impaciência. Coraline se abaixou e deu um tapinha de leve na cabeça dele. O gato se levantou, afastou-se de Coraline e então se sentou e olhou para ela novamente. Aí, continuou Coraline, no fim daquela tarde, meu pai voltou ao terreno baldio para pegar os óculos. Disse que se deixasse para o dia seguinte, não ia conseguir se lembrar do lugar onde eles tinham caído. Logo voltou para a casa de óculos. Contou que só não sentiu medo quando estava lá e as vespas começaram a picá-lo e a feri-lo porque estava me vendo fugir. Ele sabia que precisava me dar tempo suficiente para correr, ou as vespas voariam atrás de nós dois. Coraline girou a chave na fechadura. Ela destrancou. A porta se abriu. Não havia paredes de tijolos, só escuridão.
Um vento frio soprou no corredor. Coraline não se mexeu. E ele disse que não tinha sido corajoso ao fazer aquilo, de ficar lá e ser picado. Acrescentou Coraline para o gato. Não foi corajoso, porque ele não estava com medo. Era a única coisa que podia fazer naquele momento. Mas ao voltar para buscar os óculos, sabendo que as vespas estavam lá, ele sentiu medo. Isso sim foi corajoso. Ela deu o primeiro passo para o corredor escuro. Sentiu o cheiro de poeira, umidade e mofo. O gato caminhava ao seu lado. E por que ele fez isso? Perguntou o gato, embora não parecesse muito interessado. Porque coragem é quando você sente medo de fazer algo, mas faz mesmo assim. É quando você enfrenta o medo, respondeu ela. A vela projetava enormes, estranhas e oscilantes sombras pelo corredor. Ela ouviu algo se movendo na escuridão. Se a coisa se movia ao seu lado ou perto dela, não sabia dizer. Fosse o que fosse, parecia que acompanhava seus passos. Então, é por isso que está voltando para o mundo dela? Perguntou o gato. Porque uma vez seu pai salvou você das vespas? Não seja bobo, disse Coraline. Estou voltando por eles, porque eles são meus pais. Se eu sumisse, tenho certeza de que fariam o mesmo por mim. Você percebeu que voltou a falar? Eu sou muito sortudo de ter uma companheira de aventuras tão sábia e inteligente. O tom continuava sarcástico, mas seu pelo estava eriçado e a cauda viçosa se erguia ao ar. Coraline ia dizer alguma coisa, algo como desculpa ou será que a caminhada não foi mais curta da última vez? Quando a chama da vela sumiu de repente, como se tivesse sido apagada pela mão de alguém. Som de arranhões e de patas. O coração de Coraline disparou. Ela estendeu a mão e sentiu um fio fino, como de uma teia de aranha, tocar em sua mão e no seu rosto. No final do corredor, uma lâmpada se acendeu, cegando-a por um instante. Coraline identificou a silhueta de uma mulher em pé contra a luz. Coraline, querida? Mãe! Exclamou Coraline e correu para abraçá-la, nervosa e aliviada. Querida, disse ela, por que fugiu de mim? Coraline já estava muito perto para parar e sentiu o abraço gelado da outra mãe. Ficou ali, presa e trêmula, enquanto a mulher apertava com força. Onde estão os meus pais? Perguntou Coraline. Estamos aqui, respondeu a outra mãe, com uma voz tão parecida com a da mãe de Coraline real que Coraline mal saberia distingui-las. Estávamos aqui, prontos para amar você, brincar com você, alimentar você e fazer com que sua vida seja mais interessante. Coraline deu um passo para trás e a outra mãe assentiu com relutância. O outro pai, que estava sentado em uma poltrona no corredor, se levantou e sorriu. Venha para a cozinha, chamou ele. Vou fazer um lanchinho noturno para a gente. Você vai querer beber alguma coisa? Um chocolate quente, talvez. Coraline caminhou pelo corredor até chegar ao final dele, onde ficava o espelho. Não havia nada refletido além de uma garotinha de roupão e chinelos com cara de quem havia acabado de chorar. Mas seus olhos eram olhos reais, não botões pretos, e segurava com força o castiçal com a vela apagada. Coraline olhou para a garota no espelho e a garota no espelho a olhou de volta. Vou ser corajosa, pensou Coraline. Não, eu sou corajosa. Ela colocou o castiçal no chão e se virou. A outra mãe e o outro pai a encaravam com um olhar faminto. Não quero lanchar, ela disse. Tem uma maçã. Está vendo? Ela tirou a maçã do bolso do roupão, deu uma mordida com uma satisfação e um entusiasmo que na verdade não estava sentindo. O outro pai parecia decepcionado. A outra mãe sorriu, mostrando os dentes, muito, muito compridos. A luz do corredor fizera seus olhos negros abotoados brilharem e reluzirem.
Vocês não me assustam, desafiou Coraline, embora eles assustassem muito. Quero meus pais de volta. O mundo ali parecia tremeluzir devagar nos cantos. O que eu poderia ter feito com seus outros pais se eles a abandonaram, Coraline? Deve ser porque ficaram entediados ou se cansaram de você. Mas eu nunca vou me entediar e nunca vou abandonar você. Você sempre estará segura perto de mim. Os cabelos negros da outra mãe pareciam estar molhados, flutuando ao redor da sua cabeça, como de uma criatura no fundo de um oceano. Eles não se cansaram de mim, retrucou Coraline. Você está mentindo. Você o sequestrou. Pobre, pobre Coraline. Onde quer que eles estejam, eles devem estar bem. Coraline fez uma cara feia para outra mãe. Eu posso provar, disse a mulher. Então, esfregou a superfície do espelho com os dedos longos e brancos. O espelho se anuviou, como se um dragão tivesse dado uma baforada nele, e em seguida clareou. Dentro do espelho, já era dia. Coraline conseguia ver todo o corredor até a porta da frente de sua casa. A porta se abriu e por ela entraram o pai e a mãe de Coraline. Eles carregavam malas. Que férias maravilhosas, disse o pai de Coraline. Como é bom não ter mais a Coraline conosco, afirmou a mãe, com um sorriso alegre. Agora podemos fazer todas as coisas que sempre quisemos fazer, mas que nunca conseguimos, porque tínhamos uma filha pequena. Por exemplo, viajar. E tem mais, continuou o pai. Eu fico sossegado em saber que a outra mãe vai cuidar bem melhor do que a gente. O espelho se anuviou. A imagem sumiu aos poucos, dando lugar novamente à escuridão. Viu só? Perguntou a outra mãe. Não, respondeu Coraline. Não vi nada. Eu não acredito nisso. Ela esperava que o que havia acabado de ver não fosse real, mas não tinha certeza. Restava uma dúvida miúda, como um bicho dentro da maçã. Coraline olhou para cima e viu a expressão da outra mãe, um lampejo de raiva genuína que cruzava seu rosto como um raio de verão. Com isso, Coraline sentiu em seu coração que o que vira no espelho era só uma ilusão. Coraline se sentou no sofá e comeu a maçã. Por favor, prosseguiu a outra mãe, não seja cabeça dura. Ela foi até a sala de visitas e bateu palma 2 vezes. Ouviu-se um rumor e então o ratão preto apareceu e ele a encarou. Traga a chave para mim, ela ordenou. O rato chiou e em seguida correu para a porta que dava para o apartamento de Coraline. Ele voltou arrastando a chave. Por quê? Você não tem a própria chave do lado de cá? Perguntou Coraline. Só existe uma chave, uma única porta, respondeu o outro pai. Shh! Sibilou a outra mãe. Não enche a cabeça da nossa querida Coraline com essas bobagens. Ela colocou a chave no buraco da fechadura e girou. Emperrou um pouco, mas com um estampido a porta se fechou. A mulher jogou a chave no bolso do seu avental. O céu começava a se abrir do lado de fora, exibindo um cinza radiante. Se não vamos fazer um lanchinho noturno, disse a outra mãe. Ainda precisamos do sono de beleza. Vou voltar para a cama, Coraline, e sugiro veementemente que faça o mesmo. A mulher apoiou os longos dedos brancos no ombro do outro pai, e os dois saíram da sala. Coraline foi até a porta, no canto da sala de visita. Tentou abri-la, mas estava trancada. A porta do quarto de seus outros pais já estava fechada. Ela estava muito cansada, mas não queria dormir no seu outro quarto. Não queria dormir sobre o mesmo teto que a outra mãe. A porta da frente não estava trancada. Coraline saiu madrugada fora e desceu a escada de pedra. Ela se sentou
No degrau mais baixo, estava frio. Uma coisa peluda se aproximou dela num movimento suave e insinuante. Coraline deu um pulo, mas respirou aliviada quando viu do que se tratava. Ah, é você, falou ao gato preto. Viu? Falou o gato. Não foi difícil me reconhecer, foi? Mesmo sem nome. Mas e se eu quisesse chamar você? O gato enrugou o focinho, tentando parecer indiferente. Chamar os gatos é uma atividade superestimada, confidenciou ele. É o mesmo que chamar um furacão pelo nome. E se fosse a hora do jantar? Perguntou Coraline. Você gostaria de ser chamado? Mas é claro, respondeu o gato. Mas gritar um simples hora do jantar já seria perfeito, viu? Os nomes não servem para nada. Por que ela me quer aqui? Quis saber Coraline. Por que ela me quer presa aqui com ela? Acho que ela quer algo para amar, opinou o gato. Algo que não seja ela mesma. Talvez também queira algo para comer. Mas uma criatura daquelas nunca dá para saber ao certo. Você tem algum conselho para me dar? Perguntou Coraline. O gato a olhou, como se estivesse prestes a falar alguma coisa sarcástica. Então sacolejou o bigode e disse: Você precisa desafiá-la. Não é garantido que ela vai jogar limpo com você, mas aquele tipinho de criatura ama jogos e desafios. E que tipinho de criatura que ela é? Perguntou Coraline. Mas o gato não respondeu. Apenas se espreguiçou exuberantemente e saiu andando. Mas parou, virou-se e disse: Se eu fosse você, entraria agora. Tente dormir um pouco. Você tem um longo dia pela frente. Depois disso, ele sumiu. Coraline reconheceu que o gato tinha razão. Assim, ela se arrastou de volta para casa, silenciosa. Passou pela porta fechada do quarto onde sua outra mãe e seu outro pai estavam. Estavam o quê? Pensou ela. Dormindo? Esperando? Então lhe passou pela cabeça que se abrisse a porta, o quarto estaria vazio. Ou, mais precisamente, que era um quarto vazio e que permaneceria assim até que Coraline abrisse a porta. De algum jeito, isso facilitava as coisas para ela. Coraline entrou naquela versão verde e rosa do seu quarto. Ela fechou a porta e a escorou com a caixa de brinquedos. Bem, isso não evitaria a entrada de ninguém, mas o ruído ocasionado por uma tentativa de abertura da porta a acordaria. Ou pelo menos era assim que esperava. Os brinquedos na caixa ainda estavam dormindo. Eles se remexeram e murmuraram quando Coraline arrastou a caixa, e então voltaram a dormir. Coraline olhou embaixo da cama, procurando pelos ratos, mas não havia nada lá. Ela tirou o roupão e os chinelos, deitou-se na cama e dormiu antes mesmo de conseguir refletir sobre as palavras do gato, quando disse que a criatura teria que ser desafiada. Se você gostou desses capítulos, se inscreva no canal e deixe o seu like. Te vejo na próxima!